Como nós vamos cuidar dos tratamentos a partir de agora com essas novas regras. O Federal de Medicina colocou novas regras para os tratamentos de reprodução assistida que estão dando o que falar pelas mudanças, porque elas podem até mesmo atrapalhar um pouco os resultados dos tratamentos se seguidas à risca. E assim devem ser. As regras, elas vêm para que elas sejam seguidas à risca. Então, apesar de toda a polêmica que isso vem causando, eu gostaria hoje de esclarecê-las, interpretá-las, refletir sobre elas e saber como nós vamos cuidar dos tratamentos a partir de agora com essas novas regras. Eu quero trazer quais foram as mudanças, por que as mudanças aconteceram, as minhas opiniões pessoais e a dinâmica de tudo que ainda pode acontecer, porque os bastidores estão borbulhando dentro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, dentro de toda a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Então não são só os pacientes que estão preocupados não, mas nós médicos também. Bom, deixa eu dar as boas-vindas. Boa noite a todo mundo. Eu espero poder fazer uma live didática para que a gente consiga conversar. Oi Solange, tudo bem? Tudo bem, Cleide? Eu recebi várias perguntas. A Thaís entrou. A Thaís está aqui comigo, ela está aqui do meu lado, que ela vai me ajudar com as perguntas. Então, para que, caso eu não consiga acompanhar e responder todas, eu queria tentar deixar a live organizada para que eu consiga responder as perguntas conforme os temas. Então, eu vou falar o que mudou e tentar responder as perguntas para aquele tema. Então, podem mandar as perguntas aqui na caixinha de perguntas, fica mais fácil de nós conversarmos, mas também podem mandar as perguntas aqui que a Thaís vai me ajudar a organizar e tentar respondê-las da forma mais precisa possível. Bom, vamos lá. Hoje é quinta. Na terça-feira foi publicado em Diário Oficial a nova regra dos tratamentos de reprodução assistida. Quando eu falo essa nova regra, eu estou falando da normativa técnica que está atrelado ao Código de Ética Médica, Código de Ética Médico. Por que é importante frisar o que é essa mudança? Porque não foi a lei que mudou. Existe aquilo que acontece dentro da Anvisa, que é quem fala sobre a lei, e o Código de Ética, ele fala sobre as ações médicas, o que é recomendado para que o médico faça. E são coisas diferentes. Por isso que daqui a pouco eu vou falar, olha, isso daqui precisa pedir para o juiz, que é a lei. E isso daqui fere o Código de Ética Médica. Então parte-se desde já do entendimento da diferença do que é a lei e do que é o Código de Ética Médico. E publicou anteontem essas mudanças, e foram mudanças importantes. Na altura do campeonato, a maioria de vocês, até mesmo quem já está aqui conversando comigo, já sabem o conteúdo dessas mudanças. E tá todo mundo falando, puxa, agora só pode fertilizar 8 óvulos, agora tem que pedir autorização legal para descartar embriões, agora pode ser doador até 37 anos. Então tá todo mundo comentando o que mudou. Só que ninguém está falando por que mudou. Qual é a intenção do Conselho Federal de Medicina em fazer isso? E eu preciso tomar cuidado, porque muitas das opiniões que eu vou trazer aqui são interpretações pessoais dessa mudança. Então, eu, Davi, interpreto dessa maneira. Por quê? Quando foi publicado em Diário Oficial, não teve ninguém que chegou e fez um pronunciamento das regras, explicando. Ninguém explicou. Chegaram lá no Diário Oficial, publicaram, ninguém estava sabendo, e de repente nós tivemos que começar a interpretar com a nossa própria leitura. Então, muitas das interpretações que eu terei aqui são interpretações pessoais do que eu acredito que seja a intenção do Conselho Federal de Medicina. Então, o que eu entendi? Qual foi o recado que o Conselho Federal de Medicina quis nos dar? Olha, queremos cuidar mais dos embriões. Algo que nunca tinha sido discutido. É algo que eu já falo em diversas lives, tenho isso publicado no meu livro Sentidos da Vida.
onde eu falo que faltam ações técnicas para cuidar mais dos embriões. Até então, o descarte embrionário era permitido de forma fácil. Poderíamos formar quantos embriões quiséssemos no laboratório. Por que nós fazemos tudo isso? Para aumentar a chance de resultado. Quanto mais eu formar, mais embriões eu formo, maior a chance de chegar no final com pelo menos um bom. Deixa eu tomar um chazinho que eu ganhei aqui. Até para melhorar a voz. Então, ninguém falava sobre os embriões. O foco total era no casal, na mulher, no paciente. Agora não. Agora, o Conselho Federal de Medicina deu um recado para o Brasil inteiro, que nós sim estamos preocupados com normativas éticas relacionadas aos embriões, limitando o número de embriões formados, tendo que pedir autorização judicial para poder descartar embriões, aumentando a idade da mulher para poder doar óvulos, para poder doar embriões, permitindo doar embriões de mulheres com idade mais avançada desde que outros casais aceitem, tentando diminuir o descarte embrionário, a formação de muitos embriões excedentes, para poder proporcionar cuidados com os embriões. Então, a intenção, o porquê, na minha leitura pessoal, foi essa. O problema é como, o que foi feito para atingir esse objetivo. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco. Então tem essa parte embrionária, mas eu vou ser bem sistemático, bem didático, para que nós possamos entender todas as mudanças. Eu vou escalonar e vou começar a trazer a partir de agora. Vamos lá. Mudança 1, deixa eu listar aqui. Número de embriões para transferência. Essa é fácil, vou começar com a facinho, das mais polêmicas eu vou deixando mais para frente, tá bom? Número de embriões para transferir. No Código de Ética de 2017, normativa técnica, até 35 anos, 2, de 35 a 40, 3, acima de 40, 4 embriões eu poderia transferir. Agora mudou. Ponto de corte de 37 anos, idade até 37 anos, 11 meses e 29 dias, 2 embriões. Acima de 37 ou maior ou igual a 38, podemos transferir 3 embriões. Essa normativa é fácil, ninguém reclamou dessa daqui. Por quê? Porque agora a maioria dos laboratórios transferem blastocisto. Então, há muito tempo eu não transfiro 3 embriões, melhorou muito a capacidade do laboratório de cultivo embrionário, então essa norma foi fácil. O cuidado, não é que você tem que transferir 2, não é que você tem que transferir 3. Você pode transferir até 2 ou pode transferir até 3, e o critério de decisão vai ser na relação médico-paciente de cada caso, tá bom? Até aqui tá fácil, né? Nenhuma pergunta, né, Thaís? Até aqui tá facinho. E por enquanto, sem nenhum problema. Aí vem... aí tem uma mudança aqui também, que ninguém tá falando dessa mudança aqui. O tratamento para casais homoafetivos e transgêneros. No Código de Ética de 2017, ele falava assim... respeitando o direito de objeção do médico. Então, tinha escrito lá, está liberado para casais homoafetivos, podem fazer tratamentos com fins reprodutivos, e dava o direito do médico de não querer fazer aquele tratamento por suas questões pessoais, religiosas, seja lá qual fosse. Agora não tem mais não tem mais isso no texto. Então agora está falando casais heterossexuais, homossexuais e transgêneros, ponto final. Não está falando que dá direito para o médico ter opinião pessoal, não, tá bom? Então, esse é um cuidado, tá? Só para pontuar essa mudança. Se tiver em algum casal homoafetivo, é legal saber dessa informação. Então, teremos que ser técnicos, todos nós médicos, e saber que todos têm o mesmo direito para poder seguir nesse tipo de tratamento. E aí entra a parte que fala de doação de gametas ou embriões. Já vou começar com a parte mais polêmica. Primeiro, até 2016, até anteontem, se alguém chegasse para mim e perguntasse: Dr. Davi, a minha irmã quer doar um óvulo para mim,
a minha prima, a minha sobrinha, a minha cunhada, não, cunhada não, a minha sobrinha, ela não pode dar um óvulo para mim dentro da minha família por conta das características físicas, por conta da origem genética. Eu falava, não, o anonimato é regra, é sigilo. Agora mudou. Agora mudou. Eu tô vendo a Luciana aqui do canal Ovo Doação Ovo Recepção. Luciana, eu quero ouvir tua opinião, depois você coloca aqui. Agora pode pedir para algum parente doar os óvulos. Então pedir para a irmã, lá, tá falando que a irmã dela ofereceu. A irmã pode, a sobrinha pode, a prima pode, até pro 4º grau, desde que não haja consanguinidade. Então não pode pedir para a cunhada para fecundar com o espermatozoide do marido, aí tem consanguinidade. Então, respeitando os limites da consanguinidade, pode. Nossa, Davi, que coisa, que coisa. Tudo bem, estamos discutindo a regra, por enquanto não estamos discutindo opiniões pessoais. Mas também trazendo a minha opinião pessoal, nós temos que ter 2 cuidados, tá bom? Porque nós estamos numa transição. E me chamou muito a atenção que eu fiz uma enquete antes dessa live, perguntando a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês concordam ou vocês discordam? 60% discordam, mas 40% concordam. Me chamou muito a atenção esses 40%. Ou seja, tem muitos que acham que não tem problema. Eu confesso, quando eu, Davi, escutei, eu não gostei. Por quê? Eu fico imaginando a mulher que recebe um óvulo da irmã, da sobrinha ou da prima, ela vai olhar para aquela criança imaginando os parentes nela. Então, coloca em xeque a sua maternidade o tempo todo. Algo que o anonimato é maravilhoso, já é difícil aceitar um óvulo doado. E saber e conhecer a pessoa que está ao seu lado, sabendo a origem desse óvulo, pode trazer um sentimento difícil. Outra coisa, a própria pessoa que doou. Porque o mesmo vale para o óvulo, vale para o sêmen. Eu fico imaginando, poxa, se eu for doar um sêmen para ajudar o meu irmão, e aí nasce o filho dele, puxa, como eu, Davi, vou olhar aquela criança o resto da vida? Sabe, quem tem um sentimento de paternidade, de maternidade aflorado, puxa vida, como vai ser isso? Então, eu não recebi bem, eu não achei saudável. Mas eu preciso confessar que isso se chama preconceito ou pré-conceito. E isso é perigoso. Por quê? Porque nós não temos publicações ainda falando de como seria a relação afetiva, as diferenças entre casais. E existem casais que vão tomar essa decisão e ao invés desse medo, dessa relação familiar, conseguem de uma forma acima, tem a espiritualidade tão forte que vão ter a gratidão como forma do familiar, entendeu? Então, imagine vocês quando a gente falava de casais homoafetivos lá no passado, eu lembro quando foi liberado, foi uma polêmica enorme. O que havia de preconceito em relação a isso? Não, não pode. De repente começaram a sair as publicações, eu mesmo vendo a minha experiência pessoal, vendo, gente, mas vai tudo muito bem, dá tudo muito certo. Então, cabe aqui o cuidado dessa reflexão de que é uma norma técnica nova para todos nós, e a gente não precisa colocar todos os nossos preconceitos à tona e começar a refletir, pensar, eu acho que até com um acompanhamento psicológico, com uma psicóloga, trabalhar isso, tanto quem vai doar quanto quem vai receber. Uma coisa eu garanto, quem me procurar para isso, eu vou encaminhar para o psicólogo para ter certeza que é uma decisão embasada, para que a gente consiga fazer direito. Mas essa é uma mudança e eu acho que é muito legal. Vamos ver o que a Luciana colocou aqui, mas ajuda muitas mulheres, porque muitas têm essa opção como única. É isso mesmo, Luciana, eu concordo plenamente. Então, assim, eu acho que eu ainda vou me surpreender, pode ser que eu mude essa opinião. Nós temos que também abrir a nossa mente, o nosso coração para essas possibilidades, já que agora é possível. E quem não gosta, gente, é só não fazer. Então, assim, é simples, né? Doutora Priscila, lá da Espanha, Davi, a cultura brasileira é matriarcal, eu penso ser muito necessário o apoio psicológico, concordo. Priscila, para doadora e receptora durante todo o processo para não ter problemas no futuro. Eu concordo plenamente com você. O latino ele é mais matriarcal mesmo, né? Então, eu tenho o mesmo sentimento.
Mas eu tô com o coração aberto, assim. Eu tô esperando a primeira pessoa chegar aqui me perguntando sobre isso, para conhecer as pessoas e dar abertura, porque muitas vezes nós somos surpreendidos quando conhecemos as histórias. E é muito legal quando você abre seu coração para ouvir as diferentes histórias, e eu tenho certeza que em alguns momentos eu posso me surpreender. Depois, deixa a poeira baixar, eu conto para vocês como tudo ficou. A doadora tem que estar passando pela reprodução assistida? Vamos falar outra regra que mudou em relação à doadora. Vou aproveitar o gancho dessa pergunta. Também mudou a regra para ser doadora. Antigamente nós só poderíamos cadastrar doadoras até 35 anos. Agora, a doadora pode ter até 37 anos. Entende-se que 37 anos são 37 anos, 11 meses, 29 dias. Isso trouxe uma alegria muito, muito grande para muitas pessoas. Muito grande para muitas pessoas. Por quê? Puxa, agora eu posso doar mais. Só tem um cuidado. As receptoras também são criteriosas. Vocês sabem como é que vocês são aí. Todo mundo. Todo mundo quer fazer meticulosamente, fazer tudo certinho, tudo de forma organizada. Já colocaram, obrigado por indicar a psicologia. E vocês são muito meticulosos. E as receptoras vão olhar qual é a idade da doadora. Poxa, essa doadora tem 31 anos, 32 anos, essa doadora tem 37 anos. A chance de seleção das doadoras mais jovens é melhor, mas abriu oportunidade. Então, vai ser muito importante, então isso vale para os dois lados, tanto para a doadora quanto para a receptora. Conversando com as receptoras, saibam que as taxas de gravidez com mulheres de 37 anos são muito boas e se aproximam de 50% a 60%. Essas são as nossas taxas de gravidez lá no FIV Médico nessa faixa etária. Abaixo de 35 anos, perto de 70%. Então, nós temos taxas de gravidezes muito boas nessas faixas etárias. Então, eu concordo com indicar até 37 anos, mas teremos que ser muito criteriosos na aprovação de uma doadora de 37 anos, por exemplo. Ela tem que ter uma reserva ovariana fantástica, um fator de infertilidade que não esteja relacionado ao lado feminino, endometriose, condições que podem interferir na qualidade desse óvulo. No contrário, certamente podemos cadastrá-la, certamente podemos fazer e receptoras também abram o coração de vocês, caso seja uma doadora com características muito próximas, porque se ela foi cadastrada para isso, é porque ela tem potencial para fazer, tá bom? A partir de que idade pode ser doadora? A partir de que idade? A partir de 35 anos. A Renata colocou aqui, minha primeira ficha de doadora, 22 anos, não teve óvulos. Puxa, doador de 22 anos não teve óvulos? Não sei, me perdi aqui, Renata. A Luciana de novo, muito bom dizer sobre a taxa de sucesso com 37 anos, assim, é importante os laboratórios terem essas taxas registradas, né? Qual a idade boa para ser doadora? Agora eu entendi, Daisy. A idade boa, na minha opinião, para ser doadora, até 35 anos eu estava muito feliz, porque não é só a idade, gente. É a idade, a reserva ovariana, o fator de infertilidade. Então tudo isso conta, o estado nutricional, distúrbios metabólicos, distúrbios hormonais, distúrbios genéticos. Então não é só a idade. Muitas mulheres de 37 anos vão engravidar muito bem. Então tomem cuidado com isso, tá bom? A doadora parente precisa estar passando pelo... A doadora parente precisa estar passando pelo tratamento? A Thaís está aqui, me ajudando. Não, isso se chama doação altruísta. Então, por exemplo, eu quero doar simplesmente para ajudar. E isso pode, já podia em 2017 e continua podendo. Então você pode doar simplesmente para ajudar o seu parente ou para ajudar algum amigo que está passando pelo processo de infertilidade. Seria receptor e a primeira ficha que escolhi da doadora tinha 22 anos e não consegui óvulos. Havia algum, por isso que eu falo, olha só que importante, assim, não é só a idade, você tem que avaliar o conjunto, a idade, o fator de infertilidade, tudo isso, tá bom? Falando ainda sobre doadores, então eu falei sobre a mudança do grau de parentesco e a mudança agora com as regras de 37 anos, tá bom? Há uma mudança que ninguém está falando também das doadoras, mas que faz muita diferença, hein? Faz muita diferença. Em 2017, estava lá escrito assim,
A doadora tem preferência do material biológico que será produzido. Textual. O que significa preferência do material biológico que será produzido? Eu tive 21 óvulos, 11 para a doadora, 10 para a receptora. Ponto final. Preferência no material biológico produzido. Esse texto não está mais lá. Eu não estou vendo ninguém falando isso, hein? Não tem mais escrito isso no termo. Então, o que significa? Que essa divisão não precisa mais ser meio a meio. Agora eu estou conversando com as doadoras. Não precisa mais ser meio a meio, na minha interpretação, tá bom? Na minha interpretação. Não tive ninguém que veio aqui e me falou isso. Eu li o texto, comparei os dois textos, eu vi que estava faltando essa etapa do texto e eu interpreto assim. Não está mais escrito que ela tem prioridade de material biológico produzido. Então, o que que significa? Que é possível fazer uma distribuição desigual de óvulos. E por que que isso é importante? Porque quando você, doadora, for fazer o cadastro na clínica, você precisa saber quais são as políticas, quais são as estratégias, como será feita a divisão dos óvulos. Não deixe de fazer um tratamento sem perguntar o que vai acontecer, tá? Lá na frente, daqui a pouco eu vou falar sobre poder fertilizar só 8 óvulos. Então, o que eu acho que vai acontecer? As doadoras vão fazer a doação de óvulos, vão fertilizar 8 e vão doar os demais. É isso que vai acontecer nas políticas e regras dos laboratórios. Porque não faz sentido eu congelar os óvulos da doadora, porque depois o custo para fazer o descongelamento, fertilização e transferência vai ser muitas vezes maior do que se ela fizer uma nova doação. Então, eu tô projetando o que eu acho que vai acontecer, juntando as pecinhas desse quebra-cabeça. Então, já não está mais escrito isso lá. Então, doadora, quando você for fazer o seu tratamento, atente-se a isso. Porque agora, por exemplo, uma doadora que tenha, por exemplo, 22 óvulos, ela pode ficar com 8 e pegar os outros 14 e, de repente, dividir em 2 receptoras, 7 e 7, já que só pode fertilizar até 8 óvulos. Então, um tratamento pode ser feito com uma doadora e 2 receptoras para que todas atinjam o número de óvulos ideal para ser fertilizado. Eu creio que existiu essa intenção, o que eu vejo de forma positiva, tá bom? Porque as doadoras com 8 óvulos têm uma boa taxa de fertilização. Para esses casos, fertilizar 8 óvulos é super adequado. Então, é uma regra importante que mudou, que vocês precisam prestar atenção. Tá aí, você vê alguma coisa aí? Do assunto. Mas daí não será justo. Aqui a Fernanda Garcia. Exatamente, Fernanda. Não tô discutindo justiça, por isso que você precisa conversar na clínica, você precisa entender quais são as regras, como vai ser o seu tratamento. Eu não vejo questão de certo, errado, estou pensando de forma prática. Porque dar os 15 óvulos para a doadora e congelar os outros, fertilizar 8 e congelar 7, o que vai acontecer? Depois, a hora que ela for ver o gasto que ela vai ter que ter para fertilizar esses 7 e transferir, pode ser que não compense. E aí ela acaba fazendo outro tratamento. Então, eu estou projetando o pensamento. Agora, como é que vai fazer então? Conversa com o seu médico, conversa com o laboratório, fala das suas intenções. E se você não concordar com as políticas daquele laboratório, não faça o tratamento. Porque cuidado que essa regra não está mais clara e bem definida, tá bom? A Caroline. O dado da doadora estar bem acima do peso interfere no ovo doação? Aí você tem que avaliar também os exames, tá? E depende o que é bem acima. A Luciana mandou aqui... Peraí que eu baixei aqui e eu me perdi. A Luciana mandou o que aqui? Essas mudanças alteram a parte financeira também. É importante esclarecer. Alteram. Daqui a pouco eu vou falar da parte financeira de fertilizar 8 óvulos. K. Fontanini. Doutor, fertilizar somente 8 fica ruim demais? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Thaís, anota essa pergunta aqui, daqui a pouco eu respondo. Eu vou falar sobre ovo recepção agora. A receptora pode não querer, porque aparece o peso e a altura da doadora. Também, mas às vezes nem toda receptora é magrinha também. Cuidado. A gente fica pensando assim, qual é a doadora ideal? É a loira de olhos azuis, 1,70 m, 60 quilos. Gente, assim, não. As características físicas, elas têm que ser compatíveis.
A doadora está acima do... A receptora está acima do peso? Pode chamar a doadora acima do peso, se tiver a parte metabólica também certinha. Não é todo mundo que é modelo, né? Então, as características físicas, elas têm que ser proporcionais. Então, cuidado, né? Às vezes a gente fica sendo mais criterioso com a doadora do que somos com nós mesmos, né? Então, assim, vamos pesar a balança para os dois lados, tá bom? Foi feito algum estudo para fertilizar somente 8? Anota isso aí, Thaís, eu vou responder daqui a pouco. Doutor, fiz a pergunta acima sobre o sexo. O que é o sexo? Eu não vi essa Tati. O que é? Ela tinha o direito de saber o sexo do bebê. De saber o sexo do bebê. Tati, aguenta aí, eu vou chegar lá na frente. Então, eu falei tudo de ovo doação. Criopreservação de embriões. Vamos falar dos 8 óvulos então, vai. Aí que é a regra mais polêmica de todas, né? O número total de embriões gerados não deve exceder a 8. Quando saiu isso, aí todo mundo ficou muito preocupado. Eu também fiquei, tá bom? Então, eu vou falar duas coisas sobre isso. Primeiro, quando saiu, e quem busca por informação, viu que esse texto gerou diversas interpretações. Então, o que significa gerar 8 embriões? Eu, Davi, quando li, ficou muito claro para mim. Gerar 8 embriões. Só posso fertilizar 8 óvulos. Ponto. Na minha cabeça, foi assim que eu interpretei o texto. De repente, cada médico interpretou de um jeito. Não, gerar 8 embriões significa ter 8 blastocistos. Falei, gente, faz sentido. Não, 8 embriões em D3, 8 embriões em D1. Por quê? Porque quando nós tínhamos 15 óvulos e tentávamos fertilizar 15, a taxa de fertilização média é de 70% a 80%. Então eu tentava fertilizar 15 e tinha 12 embriões. E aí a taxa de clivagem é de 99%, ou seja, eles se dividem. Mas para chegar em blastocisto, taxa de blastulação varia muito entre laboratórios. É aqui que eu quero frisar com vocês. Cada laboratório tem uma capacidade diferente para levar a taxa de blastulação. E eu sei disso porque eu estudo isso, eu converso isso um monte com a Mariana, participo dos controles de qualidade lá do FIVMED, participo na compra dos equipamentos, e isso é foco de muito investimento e dedicação. Então, hoje nós comemoramos muito que a nossa taxa de blastulação é de 50% a 60%. Ou seja, nós comemoramos uma taxa de blastulação de 50% a 60%. Vamos falar 50% para ser mais fácil o cálculo. Então, se eu formei tive 12 óvulos, fertilizei 9 embriões, eu vou ter 4 blastocistos, 4 ou 5 blastocistos. Tem laboratórios que a taxa de blastulação é de 30%. Então, tentar fertilizar 8 óvulos, às vezes eu vou formar 5 embriões, vou ter 1 ou 2 blastocistos. E aí ficou aquela briga toda. O que é gerar embriões? É fertilizar ou é formar embriões? Aí ontem à noite, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida colocou os pingos nos is. Fertilizar 8 óvulos. Então não tem mais discussão sobre isso. Fertilizar 8 óvulos. Esta é a regra. E aí a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida acrescentou: por favor, só me dê 30 dias para organizar a casa. Então, hoje nós temos, a partir de ontem, temos 30 dias para fazer os tratamentos ainda seguindo o termo de consentimento antigo, para fazer essa readequação de tudo, termo de consentimento, estrutura financeira, forma de tratamento para adequar a nova regra. Então, esse recado passa para todo mundo, que nós estamos nesse prazo final aí para poder fazer do jeito que era anterior. Agora, Davi, isso atrapalha o tratamento? Depende. Se eu estou falando de uma paciente com menos de 35 anos, nós temos muitos casos de 70% de blastulação, 80% de blastulação, porque o óvulo era ótimo. Então, esses casos, até 35 anos, na minha opinião, não atrapalha. Quando que vai atrapalhar nesses casos? Quando eu tenho um fator masculino grave. O sêmen é muito ruim, então dá vontade de fertilizar mais óvulos. Sabe onde atrapalha muito? Quando o marido vai ter que fazer uma microdissecção do testículo, vai ter que fazer uma punção do testículo. Gente, às vezes eu não vou conseguir coletar espermatozoide de novo desse homem. Eu vou fertilizar só 8 óvulos, se eu poderia fertilizar 12. Então esses casos serão prejudicados. Outros casos prejudicados, mulheres com idade mais avançada. Por quê? Acima dos 40 anos de idade. Porque essas mulheres
dependem de um grande número de óvulos para chegar no final com pelo menos um embrião. Agora, cuidado, pessoal. O que é ser prejudicada mesmo? É não poder fazer tudo isso numa tacada só. Para quem tem, hein? Porque não são todas as mulheres que têm mais do que 8 óvulos. Mas se ela teve 15 óvulos, poxa, eu não vou poder fertilizar todos. E não vou poder. Essa é a regra. Daqui 30 dias é isso que nós teremos que seguir. Eu não vou poder fertilizar todos. Então, mas não quer dizer que eu vou jogar esses óvulos fora. Eu vou ter que dividir o tratamento em 2 etapas. Congelar os óvulos excedentes e depois fertilizá-los. E aí entra de novo a avaliação técnica do laboratório que vai fazer o tratamento. O congelamento de óvulos, descongelamento de óvulos, fertilização e cultivo a blastocisto é o máximo da capacidade técnica do laboratório. E aí, o que eu acho que essa normativa também vai fazer? Vai ter que nivelar os laboratórios lá para cima. Os laboratórios vão ter que investir em equipamentos. Laboratórios que não investirem em equipamentos para cultivo a blastocisto vão ter que repensar a sua estratégia ou vão começar a transferir no 3º dia. Então eu estou esperando para ver como as consequências que isso vai trazer, tá bom? Thaís, vamos falar as perguntas. Qual que era aquela pergunta da Tati que eu deixei de responder? Se foi feito algum estudo para dizer que fertilizar 8 óvulos para uma mulher de 43 anos... Então, foi feito algum estudo para fazer isso? Assim, existem diversos estudos calculando o número ideais de óvulos para serem fertilizados. E nós sabemos que quanto maior a idade da mulher, maior o número de óvulos que teriam que ser fertilizados. Por isso que nós estamos revoltados. Eu também estou, tá? Eu concordo com o propósito de cuidar melhor dos embriões, mas não concordo com a forma como foi feito. Gente, era só subdividir. Até 35 anos, fertiliza 8. De 35 a 40, sei lá, fertilizam 12. Acima de 40, fertiliza quantos tiver. Não tinha que ter regra dessa acima de 40, na minha opinião, baseado nas publicações científicas. Então, não concordo com essa resolução da forma como ela foi escrita. Eu concordo com a intenção. Agora, com a forma como foi escrita, eu não poder fertilizar, um marido faz uma microdissecção, nunca mais vou ter um espermatozoide, eu não vou poder fertilizar tudo isso. Talvez até, então o que isso vai acontecer? Eu não tenho dúvidas que vai levar a uma judicialização muito grande, como eu falei lá no começo. Então, o CRM não é o juiz. Então, eu não tenho dúvidas que terão casos que vão pedir autorização judicial para poder fertilizar mais óvulos, por exemplo. Então, vamos ver. Ainda temos consequências para ver. Então, o custo vai aumentar para nós. Fernanda, isso é outra coisa. O custo, vou falar de preço. O custo, eu tenho certeza que vai aumentar para o laboratório. Para o laboratório vai. Sabe quanto custa um potezinho assim de meio de cultivo para congelar embriões? R$2.000. Sabe um potezinho assim para descongelar embriões? R$2.000. É caro congelar e descongelar óvulos. Uma agulha para fazer uma ICSI, R$700. Entendeu? Então, se congelar o óvulo, eu vou ter que congelar, descongelar, usar agulha, fazer o equipamento, tudo de novo. Então, o custo vai aumentar muito. Naturalmente, isso também vai impactar no preço. Então, como que os laboratórios vão se virar nas suas estratégias comerciais? Não sei ainda. Eu sei porque isso vai ser pauta da minha reunião de segunda-feira. O que eu vou fazer? Eu também não tenho resposta para isso. Segunda-feira eu vou ter que me reunir com a equipe lá do FIVMed e falar, gente, o que nós vamos fazer? Então, naturalmente, o custo vai aumentar. Tende a aumentar o preço daquilo que foi feito, hein? Você não vai ter que pagar por aquilo que não fez. Vamos supor, eu tive 8 óvulos, vai aumentar o preço? Não, não vai aumentar o preço. Tá bom? Pode congelar espermatozoides como óvulos? Pode congelar espermatozoides como óvulos? Como assim? Não entendi a pergunta. Igual congela os óvulos, pode congelar espermatozoides? Pode congelar espermatozoides. Pode sim. Onde sabemos a taxa de blastulação do laboratório, como você trouxe alguns 30% ou de 50%? Lamento, Carol, K. Fontanini. Eu falei Carol, não sei se é Carol. Não são todos os laboratórios que expõem. Não sei como é que... não tem isso nos sites. Não sei como que você teria essa informação. Acho que tem que ser bem claro, conversar com o médico, ver a transparência, ver o histórico do laboratório, ver as técnicas de cultivo. Isso vai ser importante, os laboratórios vão ter que se manifestar, tá bom? Mais perguntas. Situação difícil. Difícil a sua situação, porque o doutor comentou agora, pode ser que numa segunda punção ache mais espermatozoides. Em caso de azoospermia, né? É difícil. Caso de azoospermia, eu vou falar para você, dependendo da idade da mulher, eu pediria autorização do juiz, tá?
para fertilizar tudo, se encontrar, tá bom? A Luciana falando dos custos, né? A forma do congelamento também. Bom, vou evoluir e daqui a pouco eu abro para perguntas diversas, tá bom? Embriões, aqui ó, descarte de embriões, mudou. Antes, em 2017, depois de 3 anos, os embriões poderiam ser descartados. Concordem ou não? Eu não concordo, eu também não, mas é lei. Então, a lei não, é a regra, então pode descartar. Agora também pode, com liberação judicial. Colocou uma barreira aí. Então, eu, Davi, não gosto de colocar muita liberação judicial para um tratamento. Gente, é só pôr a regra agora. Vai pedir para o juiz, por que não põe a regra clara agora e não precisar ficar pedindo para juiz? Então, não gosto, mas eu gosto que colocou alguma dificuldade para descartar embriões. Então, os casais terão alguma dificuldade maior para poder descartar os embriões. Então, isso também é regra nova. Laudo genético dos embriões. Quem me acompanha viu uma postagem que eu fiz falando sobre o quanto eu não concordo em dar no laudo dos embriões o diagnóstico genético embrionário. E agora é regra, acabou, não pode mais. Eu tô comemorando, assim, mas é a minha opinião, gente. Assim, eu acho que saber o sexo dos embriões é algo que isso tem que acontecer na gravidez. Então, por quê? Deixa eu embasar a minha opinião. O que eu vejo? Quando a mulher sabia o sexo dos embriões, do embrião, vamos supor que ela sabia que era um embrião do sexo feminino, foi transferir o embrião, ela já via o mundo cor-de-rosa. Esse embrião já tinha nome, já havia uma menininha dentro da casa, e ela nem engravidou ainda. Ela vai lá e não engravida, como se ela tivesse perdido uma filha. É muito diferente de um tratamento não dar certo e o sentimento de que perdeu a sua filha. A dor é diferente, eu falo isso por experiência profissional muito próxima com os meus pacientes. Então eu não gostava disso. E outra coisa, perdia a coisa mais gostosa da gravidez, que é descobrir o sexo dos bebês. Assim, é fantástico você, durante a sua gravidez, descobrir que é uma menina, que é um menino. Hoje em dia tem os chás revelação que são deliciosos de fazer. Então, é um dos momentos mais mágicos da gravidez que a gente perdia com um papel na mão e falou, é uma menina. Uma coisa fria, sem graça. Então, eu não gostava. Mas agora não pode. E por que isso é bom? Porque quando alguém sabe essa informação, por exemplo, eu, Davi, eu sou duro na queda. E eu não contava para os casais o sexo dos embriões. Mas eles falavam assim para mim, ô Davi, mas se for uma menininha lá... Peraí, voltou? Que meu celular fez alguma coisa. Dá um empurrãozinho, se for uma menina, e põe aquela pressão. Eu não caio na pressão, eu nem pergunto, falo pro laboratório. Põe o embrião de melhor morfologia. Mas eu tenho certeza que muitos faziam isso. Tá bom, vamos ver, dá uma ajudinha ali. Então agora acabou. Eu não sei, o laboratório não sabe, ninguém sabe essa informação e facilitou nossa vida. Mas nas pesquisas que eu fiz, tiveram muitas pacientes que queriam. Essa é a opinião pessoal minha. Outras pessoas estão pé da vida. Tiraram o direito da paciente saber uma informação do embrião dela, e é verdade mesmo. Tinha uma pergunta sobre isso, não tinha, Thaís? Tinha, já respondeu. Eu respondi? Ela falou que ela tinha o direito e agora ela não tem mais. Isso, é verdade. Poxa, eu tinha o direito dessa informação e me tiraram esse direito. É verdade, então eu entendo o seu lado. Mas pense que o importante é você ter um filho, você ter um bebezinho em casa, tá bom? Essas normas começam a partir do dia 1/7? Para falar mais alto, é isso que eu não... Essas normas começam no dia 1/7? As normas começam 30 dias a partir de ontem. 30 dias a partir de ontem. Então eu não fiz essa conta para te falar uma data certinho. Perguntaram quando começa, né? Aqui falando, é muito emocionante a surpresa. Deixa eu ver se eu tenho algumas perguntas aqui. Posso doar embriões caso não tenha condições financeiras para pagar o congelamento? Posso doar embriões. Pode doar embriões. Assim, a doação de embriões é permitida. Uma regra que mudou, eu esqueci de comentar. Na norma anterior, não poderia doar acima de 35 anos. Então tinha um monte de embriões congelados de mulheres com mais de 35 anos que não poderiam ser doados. E agora pode. Então liberou. Usar os embriões que estão congelados de idade mais avançada para doação. E é óbvio, quem vai receber esse embrião vai saber, olha, esse embrião é de um casal cuja mulher tem 38 anos de idade. Davi, mas a chance é menor. Olha o histórico. Ela engravidou? Ela teve um filho com esses embriões? Cuidado, porque 38 também engravida bem. Tá bom? Embriões aneuploides podem ser descartados de imediato? Sim, podem ser descartados de imediato ainda.
O que vou fazer com o meu closet cheio de roupa? Colocar aqui. Isso aí. Gostei da observação. Óvulos doados até quantos anos da mulher? Até 37 anos pode doar os óvulos. Tenho 38, ainda posso doar? Não, não pode doar. Deixa eu ver, tem perguntas aqui. Vai mudar o custo para quem traz doadora? Ah, boa. Peraí que eu já respondo essa, peraí. Aqui, ó. Pergunta, poderia receber doação de sêmen do meu irmão, caso o óvulo seja da minha doadora? Pode. Pode. Não havendo consanguinidade, o irmão pode doar sêmen para o outro. E tá vendo o exemplo prático aí dessa nova normativa? Então, o irmão doar para o outro. Sabe quanto custa um sêmen congelado para quem precisa de banco de sêmen? Aproximadamente 5 a 7 mil reais. Poxa, isso impacta. Então, assim, eu tenho essas preocupações psicológicas, acho que faça um acompanhamento psicológico, tenha certeza disso que você vai fazer. Se o seu sentimento é de gratidão pura, vai atrás, se cuida e faz. Mas a regra diz que pode, tá bom? Ela já fez a biópsia do embrião. Ela vai saber o sexo? A Luciana falou... quem já fez a biópsia dos embriões? Ela tá esperando só. Agora não pode mais. Se tá esperando o laudo, eu acho que os laboratórios vão liberar sem laudo, hein? E eu acho que nenhum, porque ferindo é o nome de uma empresa, gente. Tendo assim, poxa, Davi, dá um jeito para mim, fertiliza 10 óvulos. Não, não. Se a regra é essa... E olha, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Adorem aqueles que trabalham dentro dos limites e as regras. Os médicos e os laboratórios. Nós estamos falando de reprodução assistida. Por isso que eu fiquei muito feliz e satisfeito com a resposta da Sociedade Brasileira ontem, que colocou os pingos nos is. Só pode fertilizar 8 óvulos. Por quê? Quando falava-se em 8 embriões, o pessoal falava 8 blastocistos, o que ia fazer? Ia dar margem para cada um fazer o que quisesse. Em reprodução humana, nós temos que ter regras claras para não dar margem para que a gente fique brincando com o gameta dos outros, de formação de embriões de forma aleatória. Isso é muito sério. Então, temos que seguir com muita cautela e muito cuidado. Eu doei 4 embriões que eu tinha, que legal. Assim, eu tenho alguns casais que têm filhos por embridoação. É fantástico, é legal demais receber um embrião doado. Você está dando destino para os seus embriões. A poesia que eu escrevi de doação de embriões no livro Sentidos da Vida, para mim é uma das poesias mais fortes que eu já escrevi. Eu não conseguia terminar de escrever, que eu me emocionava. Quais as chances de um embrião de D3 implantar? Marcela, depende da idade, depende da morfologia embrionária, mas pensa assim, 50% dos embriões de D3 chegam a blastocisto. 50% de forma geral. Poxa, 50% de D3 chegar a blastocisto significa que em D3 esse potencial ainda não é tão bom assim. Às vezes você tem que fazer diversas transferências. Então, e outra coisa da transferência de D3. Às vezes esse blastocisto vai se formar em D6 ou em D7. E aí você quebra a janela de implantação, você quebra a sincronia. Então eu não gosto de transferir no terceiro dia também por isso, porque eu gosto de transferir o blastocisto no endométrio com 120 horas preparado. Isso aumenta a chance de gravidez com a janela de implantação. Quanto à biópsia do embrião, não altera nada, né? Não altera nada, a não ser que você não vai saber o sexo dos embriões que você biopsiou. Vamos ver... Mandaram aqui uma pergunta. Por que não 8 embriões em estágio de blastocisto, visto que nem todos são euploides? Eu concordo totalmente com quem mandou essa pergunta. Só que não é a regra. Então, embora eu concorde, eu acho que foram pesados na criação dessa regra, porque não pode, porque é a regra. Eles querem formar menos embriões no laboratório. A regra estabelecida foi essa. Levando o doador, o custo muda? Muda. Quando, por exemplo, eu tenho 39 anos de idade, não posso mais ser doadora, mas eu tenho uma amiga minha que doa por mim, como se eu tivesse feito meu ciclo de ovo doação e ela poderia. Isso ajuda a diminuir significativamente o preço do tratamento. Então, é uma alternativa que existe. Por quê? Porque está no Código de Ética. É permitido doação altruísta. A pessoa vai doar com a intenção real de ajudar. Não vai receber nada em troca, não vai receber um centavo por isso.
se a intenção dela é ajudar mesmo. Então pode e ajuda sim a conseguir mais. Bom, o que eu, Davi, também acho que vem pela frente. Saibam que ninguém está 100% satisfeito com essa normativa técnica. Para mim, nem eu. Para mim, o único ponto que eu não gostei dessa normativa técnica foi limitar o número de 8 óvulos para fertilizar. Eu também não gostei. Para mim, isso deveria ser individualizado. Eu sei que é difícil individualizar quando você vai fazer o código de ética, mas eu mudaria em condições de idade, em condições de fator masculino grave, eu mudaria esse texto. E existe já um movimento, tanto de médicos, quanto de sociedades, quanto de pacientes. Hoje eu recebi uma mensagem de pacientes se organizando para entrar com uma liminar contra essa normativa. Então, eu trouxe a live de hoje para trazer esse conteúdo, para trazer essas informações, mas possivelmente continue acompanhando as postagens, eu vou trazer aqui, nas postagens nos stories principalmente, para as atualizações, porque pode ser que amanhã alguma coisa mude. Até hoje, qual a data de hoje aqui? Dia 17 de junho, as regras são essas, com prazo de 30 dias para serem iniciados. Então, esse é o ponto. Tenho 43 anos, vou fazer com óvulos doados, a doadora tem 23. Qual porcentagem dá certo? Nossa taxa de sucesso com óvulos doados, mesmo com doadores de 34 anos, é de aproximadamente 70%. Não é só a idade, tá bom? Para congelamento de óvulos, não tem limite de quantidade. Não tem, porque óvulo eu posso descartar a qualquer momento. Óvulo é óvulo, igual espermatozoide. Pode jogar fora que não tem problema nenhum. Podem sugerir, como você disse, que existe um número de fertilizações conforme a idade do paciente? Seria perfeito. Assim, a própria sociedade já tá se manifestando em relação a isso, né? Tem a baixa cidade na parte de FIV e depressão. Foi deles, eu recebi um WhatsApp dele, um direct deles falando para fazer esse movimento. Aliás, a página dessas meninas é demais, viu? Eu acompanho elas no Instagram. Gente, o que eu dou de risada, elas conseguem falar de assuntos tão delicados de forma irônica, que bato palmo para as meninas dessa página, chama FIV Depressão. É muito legal, assim, para descontrair, né? Doutor, qual o risco de saúde de engravidar com hérnia umbilical? Não, de Lima, tá fora do tema, né? Assim, mas não tem muito risco, não. Tem chance de reverter algum desses itens? Sim, tem chance de reverter, tem muito movimento. Eu acho que é isso. Muito bem, espero trazer boas notícias em breve. Qualquer dúvida pode mandar no direct para mim, eu tenho tentado responder todas as questões que aparecem, não é tão fácil assim, mas eu espero que a gente consiga trabalhar da melhor maneira disso. Não se esqueçam da intenção. A intenção é cuidado com os embriões. Eu não faço julgamentos da intenção, do porquê. Então, eu acho que os meios utilizados, nem todos foram perfeitos, mas eu admiro o Conselho Federal de Medicina também se preocupar com normas éticas em relação aos cuidados com os embriões. E um detalhe, em 2013, 14, eu fiz um estágio na Alemanha, fiquei lá por um mês, e na Alemanha as regras eram essas. Por isso que eu não vejo com muita tristeza, não, porque lá poderiam fertilizar 5, iam bem, entendeu? Já existiam regras assim lá, fiquei um mês lá e eu vivi como que é a vida com essas regras mais limitantes. E dava certo, os laboratórios tinham que ser melhores, os cuidados tinham que ser melhores, e os resultados são muito bons. Então, mesmo se tiver que fertilizar 8 óvulos, saibam que teremos boas chances. 8 óvulos é sim um número amostral muito bom. Sabe quem sabe disso? Aquela mulher que tem 2 óvulos, aquela mulher que tem 3 óvulos. Tem gente aqui falando, gente, queria eu ter 8, entendeu? Então, vamos pensar no copo meio cheio também, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa noite e vamos conversando aqui nas redes sociais. Tchau, tchau!